Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta para darmos continuidade às nossas leituras e hoje com o livro Fonte Viva, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 85. Todos esses livros se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui foi retirado da Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, onde Paulo de Tarso diz o seguinte: Deixemos todo impedimento e pecado que tão perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E Emmanuel comenta: o grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época, e sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim, também na aquisição da vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo o fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos no caminho. A cada hora surge o impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas do repouso deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Impedimentos. O mundo em que nós vivemos hoje, ele é repleto de prazeres materiais, aqueles prazeres que nos deixam o corpo material satisfeitos. E por muitas e muitas vezes nós percorremos esses prazeres e nos sentimos satisfeitos por receber isso. Durante muito tempo das nossas vidas, nós percorremos esse caminho pensando que é o caminho ideal. Até porque a oferta desses prazeres é muito grande. Há um interesse muito grande da materialidade de que nós percorremos sustentando esses vícios, esses prazeres, ao contrário daquilo que viemos efetivamente buscar quando nos propusemos a encarnar. Quando Jesus nos coloca e quando Emmanuel comenta a respeito do caminho que nós devemos percorrer, que é um caminho diferenciado, ele não nos nega que nós somos homens do mundo. Ele não nos nega que nós devemos percorrer e entender como funciona o mundo, sabendo as suas dificuldades e os seus problemas. Mas o importante é que nós consigamos percorrer esse caminho sem nos conectar aos aspectos negativos que esses prazeres nos provocam. E que muitas vezes nos faz desviar do caminho do amor, da fraternidade, para nos deixar no caminho, muitas vezes, do ódio, do esquecimento, da perda dos sentidos amorosos que nós devemos ter para com todos. Esquecemos os caminhos que devemos percorrer para percorrermos prazeres que são simplesmente momentâneos. Quando nós esquecemos o nosso objetivo, nós seguimos esse outro caminho que não nos leva a lugar nenhum.
Muito pelo contrário, nos faz rodar em círculos viciosos que nunca saímos dessa situação e deixamos de progredir, que é o objetivo claro do Espírito. Progredir para vencer até alcançar a felicidade, esse é o caminho buscado por qualquer um que esteja encarnado nesse planeta. No entanto, muitos de nós nos perdemos. Nos perdemos porque desconhecemos a verdade do amor e porque esquecemos que Jesus veio nos ensinar exatamente qual caminho percorrer. Deus estabeleceu o caminho correto. Deus estabeleceu o caminho que nos leva ao crescimento, à evolução, ao aprimoramento do espírito. E Jesus veio pavimentar esse caminho quando nos diz que é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós seguimos o caminho que Jesus nos coloca, nós exatamente compreendemos o tanto que nós podemos crescer e evoluir. Mas não é fácil. Não é fácil nós abdicarmos dos prazeres que nos são colocados diariamente. Não quer dizer também que nós devemos ficar isolados daquilo que é ofertado pela sociedade e pela materialidade. É importante conhecer até para dizer não. É importante saber o que significa para podermos escolher o melhor caminho a seguir, deixando de lado todas essas armadilhas, todas essas arapucas que são colocadas nos nossos caminhos, deixando de lado esses bens materiais que muitas vezes só nos fazem carregar peso, que não nos levará a lugar nenhum e que também não levaremos a lugar nenhum. O que nós conquistamos é aquilo que levamos no coração, com o nosso amor, com a fraternidade, com a ajuda e com a nossa transformação moral. Com a nossa transformação moral. Pois essa sim nos transforma em espíritos melhores. Que a paz do Mestre Jesus permita que possamos pensar muito a respeito do que nós estamos fazendo das nossas vidas. Qual é o caminho que nós escolhemos? Se é o caminho longo dos prazeres ou se é o caminho pavimentado por Jesus em busca da felicidade. Que assim seja, graças a Deus.